para apresentar. Boa noite, pessoal. Então, já são 19 horas e 5 minutos. A gente já pode começar e dar início. Então, só para relembrar, na semana passada, nós tivemos a nossa aula e como um trabalhinho de final, nós passamos um vídeo onde a gente tinha uma polêmica que acabou gerando um conflito entre várias áreas. E, com isso, nós deixamos a atividade para que se fizesse a discussão da situação em um contexto geral, pensando na qualidade do cuidado em saúde. E aí foi se questionado para pensar para cada área que participou desse conflito, qual seria a conduta no lugar. Então, pensando como o farmacêutico poderia conduzir esse conflito, o enfermeiro, a chefia e o médico, e cada grupo ficou responsável por isso. Então, a gente vai iniciar agora com o grupo 1, para a gente estar observando qual seria a conduta ou o posicionamento do farmacêutico conforme o grupo 1. Beleza? Pessoal, vocês estão visualizando a apresentação? Quem que vai apresentar do grupo 1? Já está disponível? Boa noite, eu sou a Pamela, do grupo 1, e eu com minha companheira Romina vamos apresentar a discussão sobre a temática, né? Então, boa noite a todos, espero que estejam bem, e se você está vendo o slide. Boa noite a todos, eu sou a Romina e vou apresentar com a Pamela. Não sei se a gente precisa ler o conflito ou passamos direto para a apresentação.
da discussão. Acho que pode apresentar direto. Pode começar, Pamela? Bom, então pode passar. Bom, nosso grupo se reuniu e começou a discutir, então, o posicionamento do farmacêutico. E nós trouxemos dois pontos de vista, que é especificamente sobre o medicamento e sobre o profissional. Em primeiro lugar, o medicamento, por ser novo, pode ter gerado um problema, né? Porque como ele não pode ser não ser manejado por outros profissionais, aún não tem se discutido o seu uso, então esse mesmo poderia ser anterior, sim, pode ser ter gerado um problema. Outro ponto de vista que nós tomamos em conta foi que a própria documentação pode ser geradora de conflitos. Essa recomendação é dada pelo hospital em quais critérios? Então, como podemos observar, a documentação pode ser conflitiva, né? Porque é uma recomendação, mas não via critérios, né? Sendo o lugar de acontecimento na UPA, onde o atendimento é rápido, normalmente também não se maneja o histórico do paciente. Então, nós vemos sobre isso, né? Do ponto de vista sobre um medicamento. Pode passar. Então, na parte do profissional farmacêutico, a gente começou a questionar, né, que o farmacêutico era novo no local de trabalho, no UPA, estava ainda se integrando no fluxo do ambiente de trabalho que tem o UPA, e que talvez esse tenha sido um fator para ele agir da forma que ele agiu, e também a relação com maior tendência vertical que tem dentro dos UPAs, né, e como é também atendimento rápido de urgência e emergência, acontecendo esse tipo de coisas. E as coisas que a gente questionou na nossa discussão foram, tipo, o comprometimento do farmacêutico em buscar os protocolos e recomendações adotadas no campo de trabalho. Essa foi uma das questões que a gente falou, assim, que precisaria reflexionar um pouquinho mais desde a sua perspectiva profissional e procurar no ponto de trabalho, se não foi entregue para ele os protocolos e as formas de funcionamento do local, ele poderia ter a iniciativa de procurar esses protocolos e ver como poderia agir em diferentes situações. E também a gente comentou que poderia ter uma reunião de equipe, de toda a equipe, para falar sobre a normativa, para que esse tipo de situações eles saibam ou tenham um protocolo para agir. Então, o que mais a gente comentou foi isso, que faltou um pouco de reflexão, apropriação sobre a sua profissão e a forma de agir mesmo, porque a gente concluiu que ele fez o que era para ter feito, mas que poderia ter atuado de uma forma mais completa e não só se desligar da responsabilidade, falando que é responsabilidade do médico prestar a medicação, por exemplo. Então, foi mais isso que a gente comentou. E eu acho que foi isso mesmo que a gente comentou nas nossas discussões. Não sei se você quer falar alguma coisa, Pamela. Não, tudo bem. É mesmo isso que nós repetimos e foi o nosso posicionamento. Então, os encaminhamentos, né? Pode falar. Tomar conhecimento dos protocolos e recomendações que eu já tinha falado e a apropriação da profissão para expressar seu parecer profissional e não ficar só naquele funcionalismo, né, tipo, eu sou farmacêutico, o meu papel é entregar medicamento e já. Todas as outras questões dependem do médico. Tipo,
por esse lado também, e informar o responsável pelo setor da ocorrência do conflito, e nesse caso, perguntar como que ele poderia ter agido na situação, porque o que ele fez foi comunicar, perguntar se teve alguma sanção ou alguma situação por parte, mas ele não pediu, tipo, uma recomendação do que ele poderia fazer no caso. E terminou sendo que a enfermeira, tipo, aí a gente comentou também da falta um pouquinho da ética profissional ao se referir ao colega, ao falar que a enfermeira foi barraqueira e tudo mais. Então, foram esses encaminhamentos que a gente teve. E também nós podemos observar que é realmente uma posição difícil, né? Porque na UPA você tem uma posição muito verticalista, né? Então, é muito pouco o diálogo que pode ter. Então, também o farmacêutico também se tomar em conta da sua profissão, não ficar somente no meu papel, né? Eu pego o medicamento, eu pego a receita, retiro, entrego e fica aí. Então, nós também tivemos essa observação, né? De se apropriar do seu, da sua profissão e tentar interagir com os demais profissionais por isso. A outra questão também é a importância da comunicação entre as equipes, porque se tivesse mais comunicação, essa situação não teria acontecido, ou para uma futura situação dessas, eles poderiam ter feito a reunião, comentar como que poderiam agir, ver soluções, e não só ficar nessa de falar de um ou outro, e não buscar soluções. Então, eu acho que é mais isso que a gente comentou na nossa discussão. Não sei se outro membro do grupo também quer acotar uma coisa que não foi contemplado por nós. Então, realmente, a discussão foi muito legal, porque nós saímos também do nosso papel de, por exemplo, eu de assistência saúde coletiva, de a Romina, que é do serviço social, e nós colocamos no lugar de outros profissionais, que muitas vezes nós somente também ficamos no nosso lugar, e que é um pouco difícil em se colocar no papel de outro, ver realmente refletir sobre isso, e notamos realmente que a comunicação e o diálogo é muito importante entre os profissionais. E acho que, pelo lugar mesmo que é a UPA, é difícil ter esse encontro, essa comunicação entre profissionais. E realmente foi muito legal a atividade, porque nos fez refletir sobre isso. E muito obrigada a todos por nos ouvir. Obrigada a todos, e foi muito legal a atividade, porque refletimos bastante, e até que coisas que nós erramos um pouco com a discussão que nós fizemos, pudimos contemplar todos os panoramas que a gente não estava vendo como profissional farmacêutico. Obrigada, gente. Bom, obrigada ao Grupo 1, que trouxe para nós a visão do farmacêutico. Se alguém do grupo não tiver mais alguma consideração a fazer, a gente pode abrir a discussão para o grupo maior, em relação à visão do farmacêutico. Alguém? Alguém do grupo maior gostaria de fazer alguma consideração em relação à visão do farmacêutico? Uma discussão, alguma coisa que gostaria de apontar em relação ao conflito, alguma coisa?
Bom, eu acho que como, né, ninguém comentou nada, eu acho que agora a gente pode passar, então, para o grupo 3, para apresentar, então, e o grupo 3 ficou responsável pela visão do enfermeiro desse conflito. Boa noite. Eu vou apresentar, só um minutinho. Podemos começar, então, em nome do grupo 3? Sim, podem começar. Sim. Ok, então, boa noite a todos. Em nome eu fui a pessoa, sou a representante do grupo 3, então, aí está a nossa composição, né? E desde já quero dizer que foi uma discussão bem rica, e nós vamos começar falando, então, a situação, o contexto, né, geral da UPA, e nos coube a análise do papel da enfermeira. Bom, então, esse contexto geral, o que foi passado para a gente, né, que é para pensar na qualidade do cuidado em saúde, pensando no serviço, no usuário e no profissional. Antes que eu esqueça, meu nome é Elisete, tá? Antes que eu não falei. E daí a nossa conduta no lugar da enfermeira, porque nunca uma coisa está separada. Quando você é profissional em algum lugar, você representa aquele serviço de saúde também. Você é a fotografia do lugar para o usuário, você enquanto profissional. Então, esse contexto tem que ficar bem claro, né? Pode passar. Foi bem falado aí pelo grupo 1, com relação ao processo de trabalho na UPA, acho que todos nós sabemos, né? É um trabalho, assim, fracionado, é bem diferente do processo de trabalho da atenção primária, é um trabalho dinâmico, ele não é homogêneo, ele é bem fracionado, entre os setores que o cliente, o usuário passa, e o trabalho em cada pedaço, em cada fração de atenção que ele tem uma influência direta no cuidado dessa pessoa. E ali fica difícil a gente ver a interprofissionalidade, por conta da necessidade de você ver o momento, a queixa da hora, o atendimento tem que ser, cada profissional se volta para aquele momento do atendimento, né? Também o nosso grupo discutiu bastante que, independente do ponto de atenção que o profissional está prestando assistência, todos são responsáveis pelo cuidado do cliente. Toda a equipe é responsável pelos resultados. Então, se o cliente é bem atendido, se o resultado é bom, ganha o serviço, ganha, em primeiro lugar, o cliente, mas isso é responsabilidade de todos. E o cliente também, ele se torna meio vítima do profissional da equipe, porque não escolhe quem vai atender ele, né? É um trabalho, a UPA não tem uma equipe fixa, o que atrapalha um pouco a ligação, o relacionamento entre as pessoas, e o cliente também não sabe quem ele vai encontrar lá. Também outra diferença, né, da longitudinalidade, do vínculo que a gente tem na atenção primária. Então, quando ele vai, quem vai atender, se a pessoa está ciente do que está fazendo, se está ciente dos novos protocolos, o cliente também não sabe, né? Então, nesse momento, ele é um paciente mesmo. Na visão do usuário, o médico é o detentor do saber, então ele não vai questionar nada se essa medicação é nova, não é nova, raramente ele questiona, ainda mais numa situação normalmente de dor, né, de agudização do problema dele, ele quer mais que resolva, e o médico é a pessoa que vai resolver isso. Na situação que nós vimos ali naquele vídeo, não existiu equipe de trabalho, porque equipe de trabalho requer diálogo, requer respeito, né, requer consciência da sua competência e o que você faz dentro da equipe,
e que provavelmente também não existe gerenciamento de conflito nesse ambiente, porque a gente evidenciou uma briga de poderes. Eu sei mais que você não prestou atenção nisso, então isso não é bom nem para quem trabalhar num lugar tenso assim, nem para quem recebe a assistência. E ficou bem claro para nós que a comunicação é ruim, né? Questionamento via fone, falta de respeito. Então, ficou bem claro que a comunicação, que é uma das competências de um bom trabalho em equipe, da interprofissionalidade, ali não funciona. Próximo, por favor. Bom, então, dito isso sobre a situação, o contexto geral da UPA em questão, nós vamos entrar na conduta da enfermeira. Nós entendemos que a conduta que ela deveria ter tido, seria o de usar o diálogo, a argumentação com informações técnicas embasadas. É uma recomendação, o que estava colocado ali, não um protocolo obrigatório, aplicadas ao caso em questão, ela deveria, então, mesmo que a UPA você não tenha tempo, às vezes, de procurar o histórico do cliente, se ele é um cardiopata ou não, se ele tem outras patologias prévias, né? Então, mas antes de questionar o colega, isso ela deveria ter feito, né? Então, evitando enfrentamento e questionamento de conduta técnica. A resposta do colega também não foi, dentro do contexto, né, a mais cordial. Então, isso também fica claro. O trabalho em equipe deve ser usado como apoio, né, à preocupação com o cumprimento da recomendação do Ministério. Então, se o colega médico sabia, ele sabe da competência dele, ele sabia da recomendação, a resposta dele também poderia ter sido diferente. De novo, aparece uma comunicação truncada, né, uma comunicação com ruídos. E também temos que valorizar, no caso da atuação da enfermeira, a preocupação dela com a pessoa, com a família, com a comunidade, isso está no Código de Ética da Enfermagem. Porque se não fosse recomendação e fosse um protocolo, ela tem que fazer isso, ela tem que se posicionar contra a procedimentos, né, da equipe que coloquem em risco a saúde da pessoa por conta de imprudência, de imperícia, de negligência, né, visando, como foi o juramento da profissão dela, e de todos nós, né, a proteção da pessoa, da família e da coletividade. Então, isso tem que ser valorizado. Ela foi com uma preocupação, a atuação dela, o enfrentamento dela é que não foi bom. E também, quando se trabalha em equipe, independente do ambiente que você trabalha, você tem que compartilhar saberes. Então, a atitude poderia ter sido completamente diferente. Olha, eu li isso daqui, essa recomendação, não sei se você está sabendo, é uma medicação nova, ele não tem patologias prévias, me preocupou que ele já recebeu a medicação, o colega farmacêutico já entregou, e toda a equipe tem que estar inteirada com as atualizações técnicas. E nós estamos vivenciando isso agora com a pandemia, todos os dias tem uma nova, um novo protocolo para ser aplicado, e você tem que estar, a obrigação sua como profissional de saúde, estar atualizado. Mas o serviço também tem que colaborar com isso, tem que fornecer material para você. A comunicação da enfermeira tem que mudar, né, de impositiva para colaboradora, desde o tom, desde o jeito que você pergunta, porque está claro que existe uma preocupação, mas daí, dependendo do tom, a preocupação passa a ser briga de poder, né? E nunca tomar uma decisão individual. Como eu falei no início, a equipe toda é responsável pelo atendimento. E também ela poderia ter tido uma conversa com a gerente, né, antes da abordagem com o médico. Talvez teria evitado o enfrentamento, já que parece que esse tipo de relacionamento não é daquele momento, já vem de um tempo, né? E, por fim, buscar o diálogo, sugerir reuniões para esclarecimento de mudanças ou atualizações específicas no caso, buscando o gerente como influenciador. Esse é um questionamento, dá para fazer isso? Eu acredito que dê para fazer isso, desde que seja organizado por escalas,
fazer uma conversa no final do turno, outra no início, juntar pessoas, dá para você fazer. Então, ali faltou isso também, né? E também nos foi colocado para a gente comentar sobre a importância das outras competências interprofissionais na resolução de conflitos que nós convivemos diariamente, né? Bom, o grande solucionador, a grande arma que nós temos na mão é a comunicação interprofissional. Mas quando você fala nisso, nós temos que pensar em diálogo, a escuta do outro, o respeito à opinião do outro e a discussão em equipe. Nunca é uma via de uma mão única, né? Sempre você tem que ouvir a opinião do outro dentro da competência do outro. A liderança, para que o serviço ande, para que você consiga resultados positivos para todos, ela tem que ser colaborativa, que é outra competência do trabalho interprofissional. Isso já foi falado aqui em apresentações anteriores, né? A liderança é aquela que agrega, que promove união, que escuta todos, que incentiva a prática colaborativa. Esse tipo de competência vai trazer resultados positivos com certeza. O cuidado centrado no paciente, na família, na comunidade, não precisamos nem explicar, a razão toda do nosso trabalho em saúde é esse. Não é no seu dia a dia você provar que você sabe mais do que o outro colega. Se eu tenho uma informação nova, a minha obrigação é compartilhar para que o cuidado daquela pessoa seja o melhor possível. E o trabalho em equipe sempre, né? Pensando nas metas e nos objetivos comuns, no caso, o bem-estar, a devolução da saúde para aquela pessoa, para que ela volte para a sua família, para a sua vida, para os seus entes queridos, né? Independente da situação, essa é a meta de todos. E a gente acha que a gente encontra bastante essa frase quando fala de interprofissionalidade, né? Então, nós resolvemos colocar aqui para fechar a nossa fala aqui, que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Quero deixar aberta a fala para o pessoal do grupo 3, se quiser complementar, e encerro aqui, então, a apresentação. Muito obrigada pela escuta, gente. Alguém do grupo 3, não? Bom, muito obrigada ao grupo 3. Alguém dos demais grupos tem alguma consideração para fazer em relação ao enfermeiro? Acho que a gente pode passar, então, para o grupo 4, né? Que ficou responsável pela visão da chefia. Boa noite, pessoal. Eu sou a Aline, do Serviço Social. Eu ia pedir o slide, já está aí. Eu e meu colega Nicolas, a gente vai representar, então, aqui o grupo 4. Pode passar o slide, por favor? Então, contextualizando, né, como já foi dito pelos grupos anteriores, a gente teve um vídeo aí para ser discutido, para ser analisado e tentar uma resolução de conflito aí, que era em torno da penicilina. Pode passar, por favor? Pode passar. Então, aqui a gente tem um diálogo, né, do farmacêutico com a chefe, com a gerente, no caso, sobre o procedimento ali que deveria ser executado, e aí ele foi
levou uma suspensão, né, por conta da enfermeira que interferiu no caso, dizendo que ele dispensou o remédio, a penicilina, sem ter feito o exame, sem o procedimento do ECG. E ali ele diz, então, que não era uma recomendação, né? Era uma recomendação, desculpa, e não um protocolo. Então, basicamente, aí a gerente, né, ela não foi nada ética, né? Então, ela criticou ali a postura da enfermeira, dizendo que ela era barraqueira, e ali a situação, conflito, foi colocada. Pode passar, por favor? Então, aí, diante desse vídeo, dessa temática, a gente ficou, então, responsável por pensar e por refletir acerca da posição da chefia. E a gente teve essas duas questões aí, né, para pensar num âmbito mais geral e no âmbito específico da chefia. E depois, como a gente visualiza a importância das competências dentro do trabalho em equipe, né, as competências interprofissionais. Pode passar, por favor? Esses balãozinhos aí foram das nossas falas do grupo. A gente se reuniu semana passada, que, aliás, foi uma reflexão também muito interessante, muito rica, e são falas da nossa equipe, né, no analisar do vídeo, na discussão ali. Então, a gente trouxe esses bonequinhos aí como uma fala mesmo, né, e aí ele traz ali, a chefia agiu mal, né, de maneira antiética, então piorando a situação ao invés de solucioná-la de forma construtiva, a partir do posicionamento dela. E aí a gente trouxe também mais uma fala ali de um dos nossos colegas. Então, o papel da chefia está na resolução de conflitos, para o qual eles devem ter habilidades e competências para se comunicar com a equipe. Pode passar, por favor? Então, aí depois mais uma outra fala. A empatia, o diálogo e o respeito devem estar sempre presentes na resolução de qualquer conflito. Se faz necessário entender o contexto dos problemas antes de tomar uma atitude, ser imparcial e buscar a unificação da equipe. Passa, por favor. Por favor, outra. Então, a gente pensando aqui em discussão no âmbito mais geral, a gente analisou essas competências que faltou ali, né? Os outros grupos falaram a comunicação, que eu acho que foi um ponto comum de todos os pontos, e de todos os grupos vistos aí, e a gente também observou que esse ponto, essa competência, ela, assim, foi muito faltante, né, nesse conflito. Dentre elas, a ética, a chefe, né, na postura de chefe, ela foi totalmente antiética, não houve escuta, e se houve, né, houve ali a distorção de todos os fatos ali, não foi uma escuta ali compreensiva, ativa. A colaboração também, ela é muito necessária, a gente vê que faltou isso também. Confiança, para se ter um trabalho em equipe, precisa ter a confiança, a segurança, a empatia, precisa tentar se colocar no lugar do outro colega de trabalho, para poder fazer mesmo trabalho em equipe. E um ponto assim que a gente também frisou bastante, percebeu que faltou a interprofissionalidade, que nos papéis ali, os profissionais, sobretudo a chefia, ela agiu de forma né, profissional. Então, assim, vários profissionais, porém, cada um na sua função específica, sem a interação, né, uns dos outros. E a gente percebe também que é um ponto outro importante na resolução de conflito, averiguar de fato, averiguar os fatos, né, e para ter uma resolução plausível. E também focar na centralidade no paciente, ou terapia singular, também na família e comunidade, como o grupo anterior também já havia dito. E na postura também da chefia, é necessário, não só na chefia, mas em especial, né, o que a gente está dizendo aqui, refletindo sobre o papel da chefia, né, o estímulo, o incentivo e o fazer juntos. Então, a gente percebeu que faltou isso no papel da chefia. Esse estímulo da equipe em agir colaborativamente.
E todos esses pontos que a gente trouxe aqui foram todos ditos na reunião da nossa equipe. Foram palavras aqui que os colegas trouxeram e que a gente percebeu que realmente é muito importante essas competências no trabalho em equipe. Sobretudo mesmo, o que foi bem marcado para a gente foi a postura antiética, né, da chefia, a comunicação, a falta de comunicação e o papel da interprofissionalidade, que isso ficou assim, muito a desejar. E aí, mas respondendo à segunda pergunta, a gente vai falar mais depois, vou passar para o colega, esse último slide, se puder segurar no anterior, por favor, aí. Então, respondendo à pergunta 2, né, então, como que a gente faria no papel da chefia? Se colocando na posição da chefia, como a gente resolveria esse problema. E aí foi dito por um dos nossos preceptores, e que eu gostaria de trazer aqui, que eu acho que foi bem interessante, esse ponto da reflexão acerca do vídeo, que ele chamaria, que a gente chamaria, né, enquanto chefia, todos os profissionais envolvidos para uma reunião pessoal, né, o que é muito, o que falta muitas vezes, né, num cotidiano de trabalho. Às vezes as questões são resolvidas via telefone ou outros meios. Então, chamaria a equipe para uma reunião pessoal, parabenizaria a equipe pela tentativa, né, desse trabalho em equipe, porém, né, ressaltaria que ainda assim não foi suficiente realizar o trabalho em equipe, porque faltou a comunicação. Então, a comunicação sem uma das competências centrais, né, do trabalho em equipe, não foi efetivo no meu trabalho. Então, colocaria, né, toda essa equipe para conversa face a face ali e esclareceria os fatos e tentava resolucionar a comunicação, né, pontuar ali e orientar para que todos fiquem atentos aos problemas, aos procedimentos, ao conhecimento técnico e segurança. Tudo isso partindo de uma boa compreensão da interprofissionalidade, sobretudo da ética. Então, a gente pensou nessa resolução de conflitos. E aí agora eu passo para o meu colega Nicolas, que ele vai falar sobre o último slide aí para a gente. Boa noite a todos, espero que consigam me escutar bem. Muito obrigado, Aline, por contextualizar a gente com relação a isso. Como ela falou, a nossa discussão no grupo foi bem interessante. Vários profissionais trouxeram experiências próprias deles, de problemas onde o diálogo, a comunicação e o trabalho em equipe poderiam ter resolvido vários problemas. E, bom, além dessa informação que trouxe e as possíveis soluções que a gente pensou que a Aline falou, também queríamos trazer as competências que faltavam ou que não deveriam, ou situações que não deveriam acontecer no lugar da chefia, e que algumas aconteceram na situação que a gente viu. Então, culpabilizar algumas pessoas por uma situação, agir com parcialidade, o fato de ele ter falado que a enfermeira é barraqueira para outro colega, nós achamos que isso era muito errado, uma falta de respeito com os profissionais. A falta de ética, que a gente já falou bastante, agir de uma forma multidisciplinar, uma hierarquização das decisões. O que acontecia no final, ele fragmentava a equipe, isso não era legal. E a reprodução da violência que a gente trouxe, de ter chamado a enfermeira dessa forma, tudo isso, tudo que ele se fez e tudo o que algum gerente ou chefia pode fazer, não é correto. Então, de novo, trazendo essa ideia de que a chefia, o que ele tem que fazer é comunicar
estabelecer uma comunicação com todos os participantes da equipe e procurar a unificação e o trabalho em equipe bom, um bom trabalho de toda a equipe. Então, obrigado a todos. Não sei se alguém do grupo quer complementar alguma coisa. E muito obrigado. Só fazendo um acréscimo aqui, Nicolas, que eu estava pensando aqui depois, que a gente também refletiu na reunião, né, de quarta, e passar aqui para o grupo maior, é que essa situação, problema, infelizmente, né, como dito pelos nossos receptores e que estão na área, né, profissionais já no campo de atuação, infelizmente, costuma ser uma realidade, né? Não é só uma situação, problema fictícia, mas é real. E um ponto também que foi dito por uma das nossas preceptoras é que muitas vezes, não sei se na grande maioria, mas às vezes, ou boa parte, acontece de não ter uma liderança ou uma chefia, uma gerência capacitada e habilitada para estar ali na função, né? Cargos, vamos dizer assim, indicados, né? E a pessoa não tem a habilidade, a capacidade para estar ali, o que muitas vezes influencia no trabalho em equipe, né? Dificultando aí o trabalho em equipe, porque não tem as competências exigidas. A palavra, era só esse acréscimo. Eu também agradeço a oportunidade, e aí a gente abre para o grupo. Se alguém quiser complementar, se a gente deixou faltando alguma coisa aí, fiquem à vontade. Obrigada. Alguém do grupo geral gostaria de se posicionar, comentar alguma coisa? Vamos passar então para o grupo 5. Quem vai apresentar vai ser a Gabriele. E o grupo 5 ficou responsável pelo posicionamento e visão do médico. Olá, pessoal, boa noite a todas e todos. Eu sou a Gabriele, sou sanitarista no grupo 5. Hoje nós vamos comentar sobre a nossa percepção em relação à situação problema apresentada pelo grupo 2 na reunião passada. Eu tenho uma dúvida. Tá, beleza, já está passando o slide. Então, primeira questão, discuta a situação em um contexto geral, pensando na qualidade do cuidado em saúde, qual seria a sua conduta no lugar do médico. Pode passar, por gentileza. Então, o nosso grupo percebeu que faltou empatia e humildade por parte deste profissional, já que a forma como ele respondeu à sua colega de trabalho, a enfermeira, foi muito ríspida. Então, ele diz que nem a enfermeira nem o farmacêutico poderiam questionar a conduta dele, certo? Então, ele foi muito grosseiro. Nós, no grupo 5, não concordamos com essa atitude. O nosso grupo acredita que o respeito deve ser prioridade sempre.
que uma equipe de trabalho tem que ter uma boa comunicação, né, para que seja um ambiente de trabalho harmonizado e que o médico poderia ter informado de uma maneira mais respeitosa. Ele não precisava ter sido tão ríspido, tão grosseiro. Para a enfermeira, o porquê ele tinha decidido não seguir o protocolo, já que este protocolo, como ele tinha comentado, era uma orientação. Ou seja, que ele achou necessário, né, não realizar o exame no paciente e que ele não precisava necessariamente ter seguido este protocolo. Porém, como ele disse isso, nós não concordamos com a atitude dele. Ele poderia ter dito de uma maneira diferente. Então, o grupo 5 considera importante que o médico esteja sempre atualizado em relação aos protocolos dos medicamentos, mas, ao mesmo tempo, a gente considera que o médico tem que saber comunicar com os seus colegas de trabalho. Então, ele tem que saber como ele pode falar com os seus colegas de trabalho para que não aconteça situações assim, para que não torne o ambiente de trabalho tão ruim, tão ríspido desse jeito. É importante que a retroalimentação por parte dos outros profissionais, né, para que o médico para que o médico perceba que às vezes ele não sabe tudo, que às vezes ele está sim desatualizado em relação aos protocolos, e neste caso da situação problema, a ajuda dos seus colegas de trabalho seria fundamental, seria muito bem-vinda, para que o cuidado ao paciente seja efetivo, seguro e de qualidade. Bom, a questão 2, então, é como você visualiza a importância das outras competências interprofissionais na resolução de conflitos. Bom, questão 2, então. Nós começamos assim. O grupo 5 acredita que a conduta médica e também da diretora da UPA, ela deve ser questionada, porque feriu o preconizado por várias competências, né, que a gente vem trabalhando aí, entre elas a comunicação interprofissional, a dinâmica de funcionamento da equipe e a liderança colaborativa, que é a competência trabalhada pelo nosso grupo. Então, portanto, na percepção dessas competências, na resolução de conflitos, é de suma relevância que a gente entenda, que a gente analise por essas competências para essa situação problema. Nós observamos o paternalismo médico e uma comunicação ineficaz, tanto nessa relação do médico-paciente, como na relação do médico com os seus colegas de trabalho, com os outros profissionais. Então, ao analisar as outras competências, como o cuidado centrado no paciente, nós percebemos que a conduta médica ela foi tomada a partir de decisões únicas e o que ele acha melhor para ele, não a partir do paciente. Então, acreditamos que o princípio dessa competência, como o nome diz, né, que é cuidado centrado no paciente, ou seja, as condutas a ser tomadas, elas são a partir das necessidades do próprio paciente. Nós acreditamos que essa competência foi ferida, então. A clarificação de papéis e a dinâmica de funcionamento da equipe, ela é fragmentada, então diminui a resolutividade do atendimento ao usuário, ao paciente. Em momento algum, este profissional ele mostrou-se disposto a reconhecer que ele não é perfeito, assim como nenhum de nós é. Nós não somos perfeitos, nós erramos todos os dias. Porém, nós acreditamos que ele não mostrou-se disponível para entender, compreender isso. E que às vezes seus colegas, os seus colegas de trabalho sempre são tão profissionais quanto ele, porém, nós acreditamos que faltou um pouquinho de humildade neste profissional. Na área da saúde, infelizmente, há uma supervalorização, né, e um ego, então, exacerbado nessa categoria médica, fazendo com que as outras profissões, elas sejam desvalorizadas, como no exemplo da situação problema foi a profissão de enfermagem. Então, a competência de comunicação interprofissional, ela é fundamental para a resolução de conflitos, né? Em virtude de que o profissional, como nós estamos falando do médico, ele deve sim conhecer o seu papel e a sua responsabilidade
para a prática colaborativa. Além disso, também conhecer dos demais, dos seus colegas de trabalho, para que não haja comentários como: se eu prescrevi, ele não deve questionar nem você. Isso diminui as outras profissões da saúde, como a gente já disse, como se elas parecessem serem indispensáveis para o cuidado com o paciente, de maneira que garanta a segurança e a qualidade do serviço prestado. Então, em conformidade com este princípio de comunicação interprofissional, todos os profissionais da equipe necessitam compreender que uma equipe de saúde ela preza, então, pelo melhor atendimento, né, e cuidado a este usuário, e que este cuidado ele é mais efetivo, mais seguro quando compartilhado. Aí o nosso grupo trouxe um exemplo do NASF, que é o núcleo ampliado, né, de saúde, que tem profissionais de várias categorias. Tem o sanitarista, tem o professor de educação física, tem a nutri, a fisioterapeuta, o psicólogo, entre muitos outros. Bom, conforme a última competência que nós citamos na resposta, que é a nossa, da liderança colaborativa, nós acreditamos que essa competência ela é essencial. Ou seja, nós temos noção que ela é o fio condutor para promover o crescimento da equipe. E que o responsável pela direção, no caso a diretora da UPA, ela não precisava ter seguido esse modelo tradicional, que só coloca o diretor, né, como aquele que manda, aquele que controla. Ele só chega e manda. Não, nós acreditamos que a conduta dessa profissional ela poderia ter sido diferente. Ou seja, nós acreditamos que sim, é possível você liderar, você ser um bom líder, um bom diretor, tendo habilidade para lidar da forma mais humana possível. O líder, ele atua como uma peça indispensável para a harmonia e comprometimento da equipe. Então, na resolução de conflitos, a competência traz que o líder, ele deve reconhecer que tão importante quanto, eu vou apresentar os dados e cumprir as metas, é isso que importa, é o convívio de sua equipe e a colaboração de todos. Então, nós, enquanto grupo 5, nós repudiamos a atitude, a fala da diretora, a enfermeira ela é barraqueira. Essa fala nós repudiamos. Então, nós acreditamos, né, que a direção ela não agiu como nós acreditamos que deveria, porque ela foi extremamente antiética e desrespeitosa para com o profissional. Então é isso, muito obrigada. Se algum colega do meu grupo 5 quiser colaborar, falar alguma coisa, fique à vontade. Alguém do grupo geral gostaria de comentar sobre as apresentações? Alô? Oi? Aqui é a professora Gladys. Me escuta? Oi, professora, nós estamos ouvindo, pode falar. Tá, boa noite a todos. Eu só queria se refletir, né, um pouco mais em relação a essas competências e tudo mais, porque a gente, quando olha para uma situação, né, a gente coloca, né, deveria ser assim, cada um reflete como poderia ser, mas vocês sabem que até na academia a gente coloca, tenta, ou seja, estabelece as competências que deveria ter o profissional, né? Mas isso na prática, todos vocês sabem que isso é muito complexo, né? Cada situação é uma situação e cada realidade é uma realidade. Até porque os contextos são complexos, né? Eles nos exigem, às vezes nos colocam em situações que às vezes foge de nossa alçada ou daquilo que realmente a gente deveria fazer. E isso eu acho que a gente também não pode deixar de apontar, até porque não tem receita de bolo, né? Tem, sim, realidades onde a criatividade e a ética que você, né, tenha, os seus limites de tua atuação, de tua conduta,
vão guiar a tua tomada de decisão. Então, eu acho que uma das competências que a gente tem que aperfeiçoar, eu não diria, a gente não nasce às vezes com isso, né? É de a gente sempre ser agregador de pessoas, né? Ser flexível e sempre agregar, ir com uma visão de ser um profissional que vai agregar ao outro, sempre se situar ele no conjunto. Eu sou enfermeiro, eu sou sanitarista, eu sou mais com quem mais? Não sei se vocês me entenderam. Você sempre sentir que a gente se soma com os outros, que a gente não está, tem que sempre deixar um pouco aquela questão, não, do ego, eu sou, né, e tentar priorizar em ter um pensamento mais agregador. Eu acho que isso faz crescer o grupo e leva a uma melhor resolução de problemas de acordo com a situação. Era isso. Obrigado. Obrigada, professora. Mais alguém gostaria de comentar? Acho que agora a gente pode passar a fala, então, para a professora Ludmila. A professora Ludmila vai explanar sobre a importância de todas as competências para a resolução de conflitos. Boa noite a todos. Para a gente começar a fazer esse debate, essa discussão, eu queria que a gente apontasse primeiro algumas questões. Tá dando eco? Vocês estão ouvindo? Antes de eu continuar? Oi. Pode continuar, professora, tá tranquilo. Estava dando eco, agora eu vou continuar então, parou. Então, vamos lá. Então, antes da gente pensar na discussão, que vocês já trouxeram, né? Cada grupo trouxe, assim, de uma forma brilhante, com aprofundamento de cada profissional, do contexto, e pensando no cuidado com qualidade ao nosso usuário, né? Então, pensando nesse contexto, a gente teria que pensar também na causalidade do conflito, né? Os conflitos, todos eles, como a professora Gladys ressaltou muito bem, eles têm um olhar complexo, porque a gente tem uma realidade diferente, e assim, enquanto nós profissionais estivermos naquela realidade, nós estamos imersos nessa realidade. Então, se a gente analisa o conflito com um olhar de fora, nós vamos ter uma percepção, que foi o que a gente fez. Mas quem viveu esse conflito na prática, talvez ela não conseguiu pensar em todas essas dimensões das discussões que nós tivemos aqui. Por isso que estudar os conflitos, eles nos trazem uma base de aprendizado e amadurecimento para o trabalho em saúde. E é por isso que, às vezes não, na maioria das vezes, né, com os nossos alunos, quando tem um conflito, ou a gente cria conflitos fictícios para que aproxime esse estudante dessa realidade, para que ele venha entender que quando ele for trabalhar enquanto profissional de saúde, ele vai estar numa realidade complexa, com pessoas que também todas são complexas e todas são pessoas diferentes, que têm papéis diferentes dentro do seu período profissional. São pessoas, seres humanos, que vêm bagagem cultural muito forte. E como trabalhar com tudo isso, né? Então, a gente tem que entender a base do conflito. No conflito sempre vai ter discordâncias, né? Nas trocas de argumento. E se a gente for pensar, o conflito na área da saúde, ele pode ser tanto construtivo, ter um efeito construtivo, como também um efeito destrutivo. Dependendo de como ele ocorreu, das razões que ele foi gerado. E se a gente for pensar que no desfecho positivo,
ele seria um desfecho muito bom, porque geraria crescimento da equipe, união, fortalecimento, aumento do conhecimento profissional, porque haveria uma troca de ideias e informações entre os profissionais e possibilitaria a tomada de decisão. Mas nem todos os conflitos são construtivos. Essa é uma grande questão. Por isso, existem programas igual o PET, que faz essa aproximação do estudante com a realidade, e também as diretrizes curriculares nacionais que colocam que os estudantes da área da saúde devem ter aproximação com os campos de prática desde o início do curso, justamente para que o aluno tenha essas oportunidades de vivenciar esses conflitos e aprender a lidar com eles com o tempo, para quando ele for profissional, ele saber lidar com isso. Se a gente for olhar também, o conflito ele vem trazer essa oportunidade de melhoria da comunicação do grupo, né? Quando o conflito ele é bem gerenciado. Agora, quando o conflito ele é mal gerenciado e tem um efeito negativo, ele pode, inclusive, diminuir a qualidade de atendimento do usuário. Então, essa é uma questão importante, a gente não pode considerar. Então, por isso que nós, enquanto profissionais de saúde, enquanto estudantes em formação, temos que nos atentar para solucionar os conflitos. E é interessante o que todos os grupos trouxeram das competências para ajudar a solucionar o conflito. Se a gente for destacar cada uma das competências, por exemplo, a clarificação dos papéis, que os grupos citaram muito bem, que quando nós temos clareza dos profissionais com as suas competências, essas competências, elas ampliam as possibilidades de um trabalho interprofissional. Então, à medida do momento que eu sei até onde cada profissional vai, o que ele faz, conheço de perto o trabalho desse profissional, então as possibilidades desse trabalho, elas são mais fluidas. O trabalho em equipe ocorre de forma melhor. E se a gente pensar também na competência de trabalho em equipe, quando nós temos um grupo que não é apenas grupo, é uma equipe coesa, que tem disponibilidade, humildade de cada profissional, e que esses profissionais saibam ouvir as demais profissões e decidem juntos o que é o melhor para o usuário, nós também teríamos minimização de conflitos, e quando esses conflitos ocorrerem, esses conflitos seriam melhor resolvidos. E na comunicação, que todos os grupos se nessa comunicação efetiva, com feedback, se houve falhas, esse feedback deve ocorrer entre os profissionais. Então, se a gente for olhar, essa comunicação ela é crucial para o desenvolvimento da cultura, de uma cultura de compartilhamento de saberes, de experiências, e para esclarecimento de cada papel dos profissionais dentro do serviço. E a competência liderança, se a gente for olhar, a liderança seria aquele que está exercendo a liderança naquele momento, e também a liderança compartilhada no sentido que cada equipe pode exercer aquela liderança em momentos diferentes. Então, a liderança respeitando as dificuldades de cada um, valorizando as habilidades, distribui as tarefas de acordo com o papel de cada profissional, para que o ambiente de trabalho seja saudável. Então, a liderança ela tem um papel fundamental aí para que alcance melhores resultados, né, na qualidade do cuidado e na resolução do conflito. E a competência cuidado centrado no usuário, cliente, família e comunidade, a gente pode destacar a questão do centro. O centro do nosso trabalho é o usuário. Então, tem conflitos que vão ocorrer dentro da equipe, e a equipe, por si só, vai conseguir resolver aquele conflito. Agora, tem conflitos que vão envolver usuários. Os usuários estão dentro do conflito. E assim, nós também teremos um cuidado ali especial de como lidar com o usuário também que está no conflito. E não é poucas vezes que isso acontece, é muito comum. Então, se a gente pensar que o usuário é incorporado como sujeito ativo neste processo do cuidado e que nosso trabalho todo gira em torno dele. E quando há um conflito que envolve ele, nós também deveremos saber lidar com esse conflito. Então, o que eu fiz aqui foi um apanhado das competências que vocês já aprofundaram. E eu queria destacar aqui que um convite a todos. Por quê? Porque o conflito, ele é resolvido quando tem um diálogo. O diálogo é aquilo que é um instrumento que abre o caminho para a participação responsável de todos, tanto nos espaços como nos processos de trabalho.
Então, se há o diálogo, eu tenho que reconhecer o outro através do respeito, considerando o outro que o outro é uma pessoa, é um profissional, e ele tem uma dignidade, e observando esse aspecto do diálogo, nós teríamos algumas ferramentas importantes para resolver os conflitos, por exemplo, a mediação. Eu convidaria todos a fazer um estudo dessas técnicas de resolução de conflito, por exemplo. A mediação é uma forma de solução de conflitos em que nós teríamos, por exemplo, a participação de uma terceira pessoa que poderia nos ajudar a resolver esse conflito. Alguém que seria neutro, as partes, reúne as partes a chegarem a acordo. Então, é nessa equipe onde o conflito permeou o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, a chefia. Então, permeou vários profissionais. Então, esse mediador auxiliaria essas partes a chegarem a um acordo. Só que o mediador não iria impor nada sobre eles, nenhum resultado, mas ele iria ajudá-los nesse processo. E também nós teríamos uma forma de resolver conflitos, que seria a conciliação, que é um método que a gente usa em conflitos mais simples, em que as pessoas que estão envolvidas no conflito também se reúnem. E o mediador só tem aquela figura ali de mais de reunir as pessoas para que elas possam chegar a uma posição neutra em relação ao conflito também. Ele é imparcial também. É um processo que busca a harmonização, né, daquelas pessoas envolvidas no conflito. Então, essas duas ferramentas, né, a mediação e a conciliação, elas são muito similares, muito semelhantes, mas o mais importante é que nós que estamos envolvidos no conflito, a gente não consegue, muitas vezes, tomar uma decisão clara ali. Por isso é importante, às vezes, uma terceira pessoa que não está envolvida tanto naquele conflito para fazer essa mediação ou nos ajudar também nessa conciliação. E também há alguns momentos que os conflitos a gente vai ter que trabalhar com cada pessoa em separado, que a gente vai ter que fazer uma facilitação, né, que pode ser também com o grupo ou também com cada indivíduo em separado. Então, vamos ter vários momentos de resolução de conflitos. Aqui eu só coloquei assim, o que os autores estão apontando, assim, que seriam mais comuns na área da saúde para a gente resolver esses conflitos. Então, é entender essas competências que eu preciso para resolver os conflitos, entender os papéis de cada um, entender as técnicas que a gente tem para resolver esse conflito. E sempre que nós tivermos uma terceira pessoa para ajudar a mediar ou conciliar esse conflito, ou facilitar, essa pessoa sempre vai conduzir tudo no processo educativo, né, como uma possível saída, buscando com que as partes sejam compreendidas e que aquele mal que foi instalado ali naquela equipe seja superado. E uma das questões que está sendo apontado também na literatura acerca da resolução de conflitos é o perdão. Às vezes a gente fala muito de perdão na família, né? Em vários ambientes, esquecemos de falar do perdão no ambiente profissional. Então, as técnicas, elas são utilizadas em qualquer área das relações humanas em que há um conflito. Só que, muitas vezes, é necessário atuar um perdão mesmo, um pedido de perdão. Por quê? Porque nós estamos lidando com pessoas, e pessoas, elas sofrem, elas têm danos, têm sofrimentos. Então, às vezes, fala, me desculpe, eu errei, é importante ali para a gente lidar com o outro, até para melhorar a relação depois. Vamos pensar, tem pessoas que entram, fazem um concurso e entram numa equipe de trabalho, e continuam nessa equipe de trabalho muitos anos. Então, se houve vários conflitos ali, as pessoas ficaram machucadas, o conflito foi resolvido. Houve a mediação, a conciliação, a facilitação, houve o atendimento da qualidade do cuidado ao usuário, a equipe está funcionando normalmente, só que as pessoas estão feridas. Então, esse é o ponto que as pesquisas também estão demonstrando que é necessário a gente ter um olhar ampliado para isso. Então, além do diálogo, nós também precisamos observar a questão do perdão. Tá joia? Então, é essa discussão que eu queria trazer para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida também, eu posso
abrir para discussão. E para a gente continuar esse debate, nós fizemos um questionário que a gente queria que todos respondessem, né, os coordenadores, tutores, preceptores, estudantes. E esse questionário, ele vai ser enviado para vocês, o link desse questionário, e vocês vão ter até dia 5/12 para responder esse questionário. Então, vão ser 5 dias, né? 4 dias para vocês responderem esse questionário, que vai abordar um pouquinho da questão das competências, da competência do conflito, e o que o PET proporcionou de tudo isso, o aprendizado para os estudantes, as reflexões que vocês têm sobre os conflitos. Então, é um questionário rápido que vocês vão responder. E esse questionário, o objetivo é que nós possamos, enquanto grupo, dar para todos os outros grupos um feedback, um retorno, né? Esse questionário não vai ser utilizado para fins de pesquisa, apenas para relatório dos grupos. E por isso vai pedir a todos encarecidamente para responder, para que nós possamos ver as respostas de todos em relação a essa competência. Tá joia? E reforçar a todos que a frase, né, acho que foi a Lisete que trouxe, que juntos somos mais, não é isso? Se não me engano. Essa frase, ela diz muito sobre conflito, sobre trabalho em equipe. Porque sem estarmos juntos, voltado para o mesmo objetivo, o mesmo propósito, nós não conseguimos resolver os conflitos. Então, às vezes, nós temos tantas diferenças uns com os outros, que a gente tem que parar e olhar para o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? O objetivo é a qualidade do cuidado ao usuário. Quando a gente trabalha na área da saúde, esse é o nosso objetivo. Então, se esse é o objetivo maior, às vezes eu vou ter que trabalhar com pessoas que eu não me dou tão bem, ou às vezes são pessoas que têm alta capacidade técnica, são excelentes profissionais em relação ao conhecimento técnico, científico e a prática mesmo, mas ele é um profissional que não sabe lidar com pessoas. Então, vamos ter sempre esse olhar, porque juntos somos mais, nós precisamos do outro, mesmo que seja uma pessoa de difícil relacionamento. E muitas vezes vamos exercer a mediação, a conciliação, a facilitação, vamos perdoar e vamos chamar outras pessoas para nos ajudarem a solucionar os conflitos, porque às vezes nós não conseguimos. E isso é muito comum, afinal, nós somos seres humanos. Então, eu queria concluir assim, dessa forma, e queria chamar a Sheila para dar continuidade, que a Sheila vai trazer uma mensagem para a gente, antes da gente encerrar. Boa noite a todos, vocês estão me ouvindo? Sim, Sheila. Sim, bem, como foi colocado pela professora Ludmila, essas situações de conflito relacionadas ao ambiente de trabalho, sentimentos inerentes aos seres humanos, porque antes de sermos qualquer coisa, profissionais, gerentes, as nossas profissões, nós somos seres humanos. Então, para a gente finalizar o nosso ciclo, eu trouxe uma reflexão para cada um de vocês e para todos nós. É uma reflexão sobre esse ano atípico que nós tivemos. Tenho certeza que todo mundo, ao final do ano, na virada de todos os anos, fazem promessas, criam expectativas, agradecem. E como esse ano especificamente foi um ano bem atípico, acredito que ninguém poderia imaginar que passaríamos por tudo isso, eu trouxe uma reflexão sobre a pandemia. Então, era 31 de dezembro de 2019. Os ponteiros do relógio marcavam exatamente 23 horas, 59 minutos e 50 segundos. Unidos em comunhão de desígnios, ao lado de familiares, amigos, conhecidos e até mesmo desconhecidos. Contávamos regressivamente os 10 segundos faltantes, que marcariam a chegada de um novo ano, na esperança de que tudo seria melhor. À espreita, um inimigo incomum, e comum, ainda sem nome, preparava-se para mudar radicalmente as nossas vidas. Poucas semanas se passaram, e agora, mais exposto do que nunca, ele é apresentado ao mundo
como Covid-19, ou novo coronavírus, como passou a ser chamado, ocasionando a maior crise mundial da história recente. Inesperadamente, em vez de enfrentá-lo cara a cara, fomos obrigados a recuar, nos isolar. Escolas, teatros, cinemas, bares, restaurantes, parques e as ruas das grandes metrópoles ficaram praticamente vazias, desertas, enquanto, infelizmente, os leitos de hospitais cada vez mais cheios. Foi possível ver diversas faces do dito ser humano: desrespeito, falta de empatia, mas também passamos a dar valor às pequenas coisas, pois um abraço e um aperto de mão nunca fizeram tanta falta. Há tempos não tínhamos tempo de preparar uma simples refeição, sentar à mesa com a nossa família, partilhar histórias, ajudar os nossos filhos com a lição de casa. O distanciamento social, tão necessário no enfrentamento dessa nova ameaça, nos ensinou a sermos mais presentes com aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, e a perceber detalhes que antes passavam desapercebidos. Nos reinventamos e ainda temos um longo caminho a trilhar, acreditando na ciência, sem desanimar. Devemos seguir firmes na esperança de que dias melhores virão. E devagarzinho as coisas voltarão à normalidade, exceto nós, que jamais seremos os mesmos. E para finalizar, em nome do Grupo 2, mesmo sendo um ano atípico, como eu iniciei essa fala, diferente de tudo que poderíamos imaginar para este ano, gostaríamos de desejar, mesmo que virtualmente, um feliz renascimento como seres humanos, para cada um de nós. Que realmente não sejamos os mesmos nessa virada de ano. Que não sejamos os mesmos de um ano atrás. Que a empatia, o respeito e o amor ao próximo sejam nossos companheiros das festas de final de ano. E que, acima de tudo, a gratidão nos abrace fortemente. E o amor, o respeito e a vida dê a cada um de nós um forte aperto de mão. Pois, como bem diz a música, a vida é tão rara. E é isso, gente. Em nome do Grupo 2, é isso que nós desejamos a cada um de vocês e a todos nós. Boa noite, pessoal. Gostaria de falar também. Todos conseguem me ouvir? Sim. Ah, que ótimo. Pessoal, sempre eu acabo aparecendo mais ao final. Semana passada eu não tive uma participação, mas essa vez eu gostaria de trazer algumas coisas para vocês, né? Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o grupo hoje, né, pelo encerramento das atividades. A atividade proposta, ela conseguiu cumprir, eu falo assim, trazer à tona as outras competências que já foram trabalhadas nos demais grupos de uma forma aplicada a uma situação, né? Isso foi bem interessante, porque eu pude perceber como que todos os grupos estão engajados, né, nessa questão de desenvolver essas habilidades, e como que essa questão da resolução do conflito, o quanto que isso marca o nosso crescimento enquanto equipe, né? Então, acho que isso é importante mencionar, né? Então, parabenizar o grupo nesse sentido, a todos os grupos que participaram, trazendo as suas reflexões, que isso foi importantíssimo para que a atividade tivesse um sentido ainda maior, né? Então, eu acho que a gente tem que levar essas mensagens mesmo. A Sheila trouxe um pouco da professora Ludmila também, né? A gente trazer isso para as nossas atividades do PET, que o PET não para, né? Ele continua agora, dezembro, janeiro, fevereiro, vai até março, então a gente não tem atividade encerrada ainda. O que nós pegamos do ciclo de integração vai para os debates, né? Então a gente não pode
parar por aí. Né? E, de forma especial, não somente hoje, mas todos os ciclos anteriores, parabenizar todos os estudantes pelo protagonismo, né? Da questão de preparar a atividade, de estar apresentando, estar discutindo junto com os coordenadores, tutores, com os preceptores. Então, assim, eu não posso deixar de falar dessa participação tão grande, né, dos estudantes. E os estudantes, ao mesmo tempo, eu já cutuco um pouquinho mais, falando assim, e essa proatividade que ela continue e ela cresça mais e mais na formação de vocês. É isso que vai fazer vocês, estudantes, se destacarem aí numa nova saúde, né, que a gente busca uma saúde que seja de uma qualidade melhor, de uma assistência cada vez mais elaborada, não somente na área da saúde, mas na área da assistência social, que a gente tem estudantes do serviço social, isso também é importantíssimo. Então, essa questão da intersetorialidade de vocês, tá? Então, e baseado nisso, coordenadores, preceptores e tutores, continuem a dar voz aos estudantes, né, na participação das atividades. Eu sei que não é somente avaliar ou pensar na questão formativa, mas eu pensar assim, como que eu estou trabalhando junto com o estudante, como que o estudante também me ajuda a crescer, né? A gente não pode perder isso aí, tá bom? Então, acho que essa fica a mensagem. Pode falar. Eu acabei perdendo a conexão aqui. Eu queria tentar reproduzir uma canção que a Sheila, né, do nosso grupo, compartilhou. Será que poderia tentar mais uma vez compartilhar com o pessoal? Pode compartilhar. Só terminar minha fala que já está bem no finalzinho mesmo, aí você compartilha. E aí, pessoal, eu acho que é por aí da gente manter esse nosso diálogo, né? Manter as atividades. O pessoal do Ministério da Saúde deve, em breve, já trazer uma nova proposta de atividade para finalização do PET, tá? Mas lembrando que o PET, a questão da interprofissionalidade não acaba, ele continua além de março de 2021, tá bom? Então, parabéns a todo o grupo, a todos que participaram hoje e estamos aí, tá? Até mais, boa noite a todos. Aí você pode passar a canção aí, Wesley, tá bom? Tiago, eu teria uma pergunta para você, pode ser? Pode. Porque eu acho que a gente não vai se ver mais todo mundo junto, né? Sim. Então, e aí, Tiago, eu queria saber, agora as atividades continuam todo virtual durante as férias também? Seria dezembro, janeiro, fevereiro? Continuaria assim virtual? Continua Isso. a frequência mesma? A frequência das reuniões seria a mesma, a cobrança, tudo igual? Só para tudo ficar igual para todo mundo. Isso aí, Gladys. Permanece todas as atividades da mesma forma que vocês já vinham fazendo, né? Com as reuniões semanais ou quinzenais, mantém da mesma forma, né? Então, com o envio de relatórios e tudo mais, né? Para a gente fechar. E aí, como eu falei, estou esperando a resposta do Ministério, que deve ter mais uma atividade de encerramento, né? Até então foi a apresentação das experiências dos grupos PET, né? E eu acho que deve ter alguma coisa para fechar agora, tá? E outra coisa que eu estou vendo, acho que foi até a pergunta da Gladys, com relação à participação no ACIT, né, do PET. Estou aguardando a resposta para a questão da participação, porque até então o evento ele ficou muito condicionado à questão dos editais de iniciação científica, né, o que é muito restritivo isso. Então, em breve eu devo também ter essa resposta para que nós possamos participar, assim como foi no SAFO do ano passado, né? Então, para a gente ter essa participação para finalizar, para apresentar mais alguma pesquisa que nós fizemos, alguma atividade de extensão, tá bom? Então tá é bom. isso. Tá? Obrigado, Tiago, tá? Nada, Para você.
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e depressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para.